dia para vocês de novo, né? Sejam muito bem-vindos a 2021, com uma setinha para ir para trás, 2020, né? Continuamos com 20, galera, mas vamos lá, sem prejuízos. Vamos lá. Qual é o assunto da aula hoje? O que será que a gente vai falar, galera? Ele aí, ó, valendo o conceito para você. Ai, vamos lá? Vamos falar sobre vírus, porque já faz um ano que o professor deixou no cantinho do quadro. Bah, mano, já... É? Sério? Faz um ano que o professor deixou no cantinho, a gente Eu não não dei falou a aula de sobre isso. vírus? Olha, pior. Tá bom. Pior. Então nós vamos fazer o seguinte. Próxima aula nossa vai ser de vírus. Aceitam? Ok, agora eu tô feliz. Eu não quis mais falar de vírus porque tava todo mundo de sacola cheia já de ouvir de vírus, né? Mas se vocês quiserem, na próxima aula nossa a gente já fala de vírus. Tá, mas peraí, vocês estão fugindo do assunto. Qual é o assunto hoje? Peraí, qual é o assunto? Qual foi o assunto da nossa última aula? Agora vem o desafio, hein? Cara do céu. Olha o João olhando para o lado, o Gabriel Complicou. também, a Manu olhando para cima. Complicou? Vamos ajudar vocês. Nós estamos falando de composição química. Opa, quem falou? Maria? A última que eu vi, que eu lembro, era carboidrato, se não me engano, mas eu não sei dizer. Beleza. Nós estamos falando de composição química. Ó, eu sempre vou provocar vocês para a gente desenvolver um raciocínio e não ficar decorando coisas, tá? Então vamos lá. Se nós falamos de carboidratos, nós estamos falando de composição bioquímica dos seres vivos, correto? Tá certo. Ótimo. Nós falamos de água, nós falamos de sais minerais, vocês têm que lembrar lá do nosso esqueminha lá, lembra substâncias orgânicas e inorgânicas? Nós já falamos de água, nós já falamos de sais minerais, certo? Nós falamos de carboidratos. O que está faltando daquela nossa organizaçãozinha lá, do nosso esqueminha? O que mais que vocês são formados? Proteína? Proteína, Maria. Isso aí. Olha só, tô até emocionada. Viu? Tem conceito B já. Vamos lá. O que mais que nós temos no nosso corpo que a gente não falou ainda? Tem uma coisa que principalmente as mulheres odeiam nos corpinhos. Gorduras, Pamela. Isso aí. Então falta proteínas, gorduras e tem mais um. Vocês são desse jeito que vocês são devido a uma molécula. Que As molécula? vitaminas? Também faltam as vitaminas. Mas, João, você tem esse cabelo ruivo? Opa, da genética. Isso, muito bem, Pamela. Da genética. De quem que a gente está falando, então, se falta a parte genética? Fala lá, gente. Abre aí e fala. DNA? DNA e... DNA. E... RNA. RNA. Isso. Então, olha só, galera, só para a gente sintonizar. Hoje a gente vai falar de proteínas, que a gente já tinha começado um pedacinho. Ainda falta falar de gorduras, falta falar de DNA e RNA, que é o material genético, são os ácidos nucleicos, e de vitaminas. E daí a gente encerra a composição bioquímica da célula. Fechou? Vamos lá então, galera. Vou começar a apresentar para vocês. Só vocês precisam me dar um OK. Em alguns segundos, vamos estar com a aula sendo apresentada, eu espero. Vamos lá. Fiquem calmos, respirem. Apareceu, né? Então vamos lá, galera. Então o nosso assunto da aula de hoje são as proteínas, tá? Então aqui no nosso primeiro, presta atenção nessa imagem que está aparecendo para vocês, tá? Deixa eu ver se a minha caneta funciona, que ela tá meio preguiçosa, ficou muito tempo sem... Aí, ó, agora sim. Galera, o que está aparecendo para vocês aí? Proteína. Beleza, está aparecendo carne, está aparecendo algumas castanhas ali num potinho, amêndoa, avelã. No outro aqui embaixo tem uma lentilha, esse amarelo ali. Aí tem um feijão diferente ali embaixo, olha que bonito aquele feijão. Aquele Tem ovo. né?
Como é que é, Gabriel? Aquele laranjinha, o feijão? Tá falando? O vermelho ali, ó, com pintinha branca, é um tipo de feijão. Junto com o ovo ali, Ah, tá ok. vendo? Aquele laranja, aquela coisa laranja ali é o que que eu não consigo ver? Boa, cara. É do lado do ovo. É lentilha. É lentilha. Não Só que a conheci. lentilha que a gente compra no mercado normalmente é uma outra e variedade que é um meio verdinho, meio acinzentado, né? Aí nós temos peixe, frango, leite. Aqui no canto, aqui nós temos um negócio que é uma comida muito utilizada pelos árabes, que junto com o peixe ali tem o grão de bico, carne de porco ali em cima. O que que nós estamos representando? Tudo isso aqui tem uma alta concentração de proteína. Então lembra lá quando a gente viu, faz algumas aulas, bastante aulas, a gente viu aquela pirâmide alimentar e nós tínhamos lá carboidratos e a segunda parte era proteína. Lembra lá a pirâmide que tinha representação, conforme mais próximo do pico, é menos daqueles alimentos que eu preciso comer. Quem que estava lá em cima? As gorduras, né? Que são importantes, nós vamos ver mais para frente, mas elas também trazem alguns problemas para nós. Então a gente diminui a alimentação com gordura. Mas as proteínas são muito importantes. E tudo isso aqui e muitas outras coisas podem ser colocadas nos cardápios de vocês como fonte proteica, não apenas carne, né? Normalmente as pessoas lembram carne e ovo. Mas o feijão é muito proteico, as oleaginosas, que são as sementes ali, as castanhas têm bastante proteína, o grão de bico tem bastante proteína, o feijão tem muita proteína, o leite é riquíssimo em proteína. Então, é para vocês terem um parâmetro, onde é que eu encontro essas proteínas, e agora a gente vai descobrir quem são elas e por que que elas são tão importantes para nós. Olha, então, eu tenho assim um slide aqui para vocês, ó, para vocês terem uma ideia de quantidade de proteína que eu encontro. Olha lá o frango, 32 gramas eu tenho num filé médio, carne vermelha um pouquinho menos, queijo, olha, 26, está se equivalendo com carnes, né? Salmão, outros peixes, o ovo, a base de leite tem bastante também proteína. Nós temos o amendoim, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de amendoim, também tem muita proteína. Tanto que, ó, soja, altíssimo, né? Quando eu tenho, por exemplo, criação, eu tenho que dar muita proteína para os animais crescerem. E o que que eu uso normalmente? Farelo de soja para poder dar alimentação, né? Se você for ver as rações, tem muito farelo de soja porque tem muita proteína, tá? Daí tem ali quinoa, que é um outro tipo, não é tão conhecido por nós, porque o Brasil não planta. Lentilha, tofu, sabe o que é tofu? Sim. Conhecem tofu? Quem não conhece tofu, é um queijo feito do quê? Leite de soja, eu acho. Isso, feito de soja, muito bem. É um queijo muito utilizado pelos orientais, principalmente os japoneses, comem muito tofu. Eu particularmente não gosto, acho que não tem gosto de nada, mas, né, cada um tem as suas escolhas. Que só para vocês terem uma ideia de quantidade de proteína dos alimentos, aí as fontes proteicas, nós temos bastante. E alternativas, né? Bacana assim, né, galera? Vocês viram que eu postei um negócio do Penai lá para vocês no Google Class para vocês responderem, né? Quando a gente fala em cesta básica, essas coisas são consideradas, tá? Porque eu preciso pôr uma porção de carboidrato, uma porção de proteína, né, na cesta básica para que a família que receber ela possa ter basicamente todas essas composições que a gente precisa, esses elementos que a gente precisa para ter uma alimentação saudável, tá? Então isso aqui é importante também para você entender como montar o seu prato na hora do almoço. Não é daqui a pouco, mas logo mais. Vamos lá. Continuando. Quando a gente fala em proteínas, galera, qualquer coisa vocês parem aí e me chamem, tá bom? Porque o chat eu não consigo ver quando eu estou apresentando. Então, o que que é uma proteína? Primeira pergunta, né? O que que é uma proteína? Lembrando assim, galera, proteína pode ser chamado, lembra que a gente falou da musiquinha, né? Lá do Danoninho, faz algumas aulas atrás. Então pode ser chamado também de protídeos, tá?
os protídeos. Então, proteína também pode ser protídeo. E eu uso essa abreviação aqui, ó, PTN, proteínas. Aí eu venho e pergunto, do que é formado? Então, a gente já fez uma prévia numa atividade com vocês, eu pedi do que é formado. Então, as proteínas, elas são formadas de AAs, ou assim também, posso colocar para vocês. O que são esses AAs? O que são esses caras? O que significa? Alguém lembra? Eu já escrevi, né? Não tenho paciência. Por que é a A? Ó, a de amino... Opa, amino... Deixa eu apagar. Ficou muito ruim. A de aminoácidos. Olha aqui, ó. Tá? Os aminoácidos. Os aminoácidos, presta atenção lá, galera, ó. Podem ser chamados também de peptídeos. Tá? Os peptídeos. Então, os aminoácidos, ou chamados de peptídeos, são os formadores das proteínas. Então, se perguntar, o que é uma proteína formada do quê? De aminoácidos. Tá, e aqui eu dou uma representação para você, ó. Cada uma dessas bolinhas aqui, ó, deixa eu trocar a cor da minha caneta. Vamos achar um azul. Cada uma dessas bolinhas aqui, ó, está representando um aminoácido, ó. Um aminoácido. Então, o que é uma proteína? Uma proteína é um poli é o que, galera? Não. Mais de um. Um pouquinho mais. São vários, né? Então, poli são vários. E olha lá como é que a gente chama, ó. É um polipeptídeo. Muito bom. E agora, o que significa? Como Maria falou, mais de um são vários. Então, poli é vários. Vários o quê? Peptídeos. Então, uma proteína é uma molécula bastante grande formada por um monte de aminoácidos, tá? Ou peptídeos, por isso polipeptídeos. Então, a gente fala que as proteínas são uma molécula grande, bem grande, tá? Opa, desculpe, aí. São moléculas bem grandes, tá? Formadas pela união dos aminoácidos. E daí você deve estar olhando ali, ou espero que sim, né? Que tem uma sigla dentro, ó. Alguém sabe o que significa essa siglazinha, essas siglas aqui dentro? Das bolinhas, que são os aminoácidos? Não? São os nomes deles, tá? Então, nós vamos falar assim já, daqui a pouco tem uma tabelinha. Existem 20 tipos de peptídeos ou aminoácidos. E ali estão os nomes: glicina, isoleucina, valina, cisteína, glutamina, glicina, alanina. A gente já vai ver uma tabela. Não se preocupe em decorar isto, tá? Mas vocês já estão sabendo que existem 20. Aí o que vai acontecer? Presta atenção, mais uma coisinha, a gente já vai trocar de slide. Eu vou ter aqui, ó, um aminoácido. E ele vai se ligar com o outro aminoácido. E ele que vai se ligar com outro aminoácido. Formando essa correntinha que a gente está vendo aqui, ó, tá? Que é o nosso polipeptídeo. Aí tem o seguinte: como é que se forma essa ligação? Ela tem um nome específico, não sei se vocês já falaram, mas já ouviram falar. Mas vai ser fácil de lembrar. Essa ligaçãozinha aqui, ó, entre um peptídeo e outro, olha que difícil, galera. Se chama ligação entre peptídeos, ligação peptídica. Certo? Então, quando um aminoácido se liga ao outro, eu tenho uma ligação
peptídica. Aí você deve estar pensando assim, tá, e aminoácido, o que é isso? O que é isso? Mas antes disso, vamos pensar. Hoje de manhã você tomou um copo de leite, comeu, sei lá, um ovo, não sei. Beleza. O que você comeu? Você comeu uma estrutura igual essa correntinha aqui, ó. Várias, uma proteína. Certo? O que vai acontecer no seu intestino? A gente chama de digestão. O que vai acontecer com a proteína? Essa glicina aqui, ó, vai ser separada dessa isoleucina, que vai ser separado da valina, da cisteína, e eu vou ter a digestão. Eu vou quebrar uma proteína em vários aminoácidos. E esses aminoácidos vão para onde? Para onde que vão esses aminoácidos que a gente digeriu da proteína? Para a célula? E isso vai ser absorvido no meu intestino, vai para a minha corrente sanguínea, e da minha corrente sanguínea vai ser distribuído para as minhas células utilizarem. Tá ok? Beleza? Então, eu absorvo, na verdade, eu como uma molécula bastante grande, mas ela inteira, desse jeito, igual essa correntinha que está aqui no slide, eu não consigo absorver, ela é muito grande. Então, o meu sistema digestório quebra em pedacinhos. Tá? A gente chama isso de catabolismo. Lembra quando a gente falou de metabolismo? Catabolismo, cata é quebrar. Então, eu vou quebrar em pedacinhos pequenos. Esses pedacinhos são o quê? São os peptídeos ou aminoácidos. E depois que eu fizer isso, aí eu vou conseguir absorver, vai para a corrente sanguínea e vai para as células para a gente poder utilizar. Por isso é muito importante eu ter uma alimentação bacana. E daí você deve estar perguntando, mas cara, o que é esse aminoácido? Então tá aqui para você e eu vou quebrar ele mais ainda, ó. Nós temos aqui, ó, um aminoácido, ele é formado por carbonos, hidrogênios, oxigênios e nitrogênios. Ok? Então, olha lá, lembra lá atrás, quando a gente começou a falar de composição bioquímica dos seres vivos, a gente falou um negocinho que você não pode esquecer, ó. CHOMPS. Lembra disso ou não? Me ajude aí, galera. Lembram ou não? Eu confesso que eu não lembro. Então vamos lá, ó. Eu acho lembro, que... mas não lembro o que é. Lembro da sigla, mas exatamente... Carboidrato. E quase. Quem que é esse cara aqui, ó? Ah. Quem que é esse cara? O C. Que elemento químico que ele é? Carbono? Carbono? Isso. Então lá, CHOMPS. Carbono. Quem que é o H? Hidrogênio. Hidrogênio. Quem é o O? Oxigênio. Oxigênio. Quem é o N? Nitrogênio? Nitrogênio. Quem é o P? Agora eu quero ver. Aê, fósforo. Quem é o S? Esqueci. É sódio, né? Quem? O sódio? Não, não é isso, não. Não. Não é enxofre? Enxofre, muito bom. Isso aí, ó. Eu tô por louco. Vamos lá, galera. Eu tô escrevendo certo isso? Tá, né? Vamos lá. Então, o CHOMPS é o quê? Carboidrato, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. Tá, beleza. Por que que você está falando sobre isso? Porque o CHOMPS, ele vai... não é ele vai, mas essa sigla que está lembrando só os átomos que a gente tem, é capaz de formar aminoácidos, galera, não é? Olha aqui, ó. Carbono, tem lá no CHOMPS? Tem. Hidrogênio? Tem. Oxigênio? Tem. Nitrogênio? Tem. Beleza. Então, se dá para formar aminoácido a partir desses elementos químicos, eu posso formar proteína? Se proteína é formada de aminoácido, sim. Só que daí, se a gente lembrar da sigla do carboidrato, vocês lembram?
do que era formado o carboidrato? Ó, Não lembro, não. CHO. Era um carboidrato. Se fosse uma pentose, era com 5 carbonos. Se fosse uma hexose, era com 6 carbonos. Mas para formar um carboidrato, eu só preciso desses caras aqui, ó. Dá para formar a partir do Chomps? Sim ou não? Dá. Isso. Dá. Estou entendendo por que eu quero que vocês gravem o Chomps? Porque a partir do Chomps eu formo carboidratos, eu formo aminoácidos, portanto proteínas, eu formo os lipídios, que a gente vai ver, eu formo o DNA e o RNA. Dá para formar água a partir do Chomps? Sim. Sim, ó, H2O. Então, essa sigla Chomps significa que para formar cada um desses elementos que formam nós, eu preciso basicamente desses elementos que estão nesse Chomps: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Ou seja, para formar você, eu preciso basicamente do Chomps, porque eu consigo formar quase tudo que tem em você, ou nos seres vivos, como você preferir. Entenderam por que é importante a gente lembrar do Chomps? Daí eu não preciso ficar decorando, tenho que só lembrar. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala em aminoácido, então ele vai ser assim, ó. Ele vai ser um carbono ligado a outro carbono, e esse carbono vai estar ligado a outro carbono e 2 oxigênios. Certo? Então, eu estou vendo ali, ó, CH ligado ao hidrogênio, esse carbono ligado a uma carbono e 2 oxigênios, e do outro lado, o que eu tenho? O carbono ligado ao nitrogênio e o nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. Ainda esse carbono está ligado a outro hidrogênio e a um R, que ninguém perguntou o que é. O R é chamado de radical. Certo? Voltamos um slide. Nós temos 20 tipos de aminoácidos. Correto, gente? Beleza. Todos eles têm essa mesma estrutura. Mas se eles são com essa mesma estrutura, todo mundo, então todo mundo é igual? Aí que tá, galera. O radical é o cara que muda. Então, cada radical vai determinar um tipo de aminoácido. Então, se nós temos 20 tipos de aminoácidos, quantos tipos de radicais nós temos? Hum? 20? 20? 20, isso aí. Então, olha lá, vamos para frente. Agora os nomes para vocês, ó. Então nós vamos ter lá a histidina tem um radical. A isoleucina, outro radical. A leucina, outro, a alanina, outro, a arginina, outra, asparagina, outra. Então, se nós temos 20 tipos de aminoácidos, nós temos 20 tipos de radicais. Ou seja, dependendo do radical, é o tipo de aminoácido que eu vou ter. Tá ok? E ó, para finalizar aqui, que agora são já 9h47, nossa aula é até 10 horas. 10? Ah, é, nós 9. temos uma. É, Nós temos um não pouquinho de espaço entre uma aula e outra. Então vamos lá. Então, para a gente finalizar aqui, aí você está vendo na nossa tabela que os aminoácidos eles podem ser chamados de essenciais ou de não essenciais. No total, nós vamos ter 20 aminoácidos. Total, tá? Total 20. E nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 essenciais, ok? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando aqui, galera. Deve ter cortado. Depois eu coloco para vocês. Nós vamos ter 11 não essenciais. E a pergunta que fica para você: o que é o essencial e o que é o não essencial? Eu não vou responder para você. Você vai pesquisar depois e na próxima aula a gente vai voltar a conversar sobre isso. Mas conseguiram entender mais ou menos o que é uma proteína? Respondam para mim, por favor. Sim. Sim. Do que é formado? São aminoácidos. Beleza? Você come proteína, digere e absorve aminoácidos. O que eu vou fazer com esses aminoácidos dentro do meu corpo? Eles vão se Separar. E depois? vão Vão para a pra corrente célula. sanguínea. E depois? Daí esqueci. Aí eu não Outra falei célula. ainda. Vamos lá, gente. Você come os aminoácidos para novamente fazer proteína. Ina. O teu corpo vai construir proteínas que você precisa. Então, olha lá, ó. Você come um pedaço de peixe e você vai aproveitar isso que está nesse quadro que vocês estão olhando. A proteína da carne do peixe vai ser digerida e depois eu vou pegar lá a histidina e vou aproveitar em algum lugar, a alanina e vou aproveitar em outro lugar. Ou seja, eu vou construir novas proteínas que o meu corpo precisa. Quem é que manda nisso? O DNA. O DNA que vai falar que tipo de proteína que você tem que construir. Mas é mais ou menos assim. Eu quero fazer uma parede de concreto. O que eu uso para fazer concreto? Areia, pedra, cimento, às vezes cal, água. Ou seja, é a matéria-prima. Qual é a matéria-prima das proteínas? A matéria-prima das proteínas são os? Aminoácidos. Isso, os aminoácidos, tá? E daí nós vamos ter assim, ó. Eu vou construir, primeiramente, uma estrutura primária. Primeiramente, uma estrutura primária, claro, né? Que é o quê? Uma estrutura apenas linear. Depois eu vou construir uma estrutura que esses aminoácidos começam a fazer ligações. Um gruda com o outro e eu vou formando uma estrutura secundária. Depois uma estrutura terciária e, em alguns casos, uma quaternária. Sendo assim, ó, estas duas são funcionais. Ou seja, para que a minha proteína faça aquilo que ela tem que fazer, eu tenho que ter uma estrutura terciária ou quaternária. Então, significa que quando estiver assim, ainda não funcional. Mas isso é só uma introdução para a gente continuar na nossa próxima aula. Não precisam se preocupar. Então, aqui eu vou encerrando a apresentação, mas eu quero ver vocês de novo para a gente poder conversar. Então, eu vou parar a nossa apresentação para a gente poder dar a finaleira da nossa aula. Vamos lá, quero parar a apresentação. Ótimo. Aí, agora sim. Então, galera, o que acontece? Nos nossos exercícios, nós vamos ter algumas, sempre a gente tem, né? Algumas questões que fazem você ir um pouquinho para frente, ou seja, você tem que fazer algumas pesquisas para poder fazer. Entendam que esse tipo de exercício ajuda vocês na nossa próxima aula. Então, vai ter lá, vou estar perguntando qual a função das proteínas, como é que eu construo essas proteínas. Vocês viram que nós temos apenas 20 aminoácidos, certo? Mas nós temos milhares de tipos de proteínas. Aí, lá está perguntando para você depois, como que isso é possível? Né? Primeiro pensar um pouquinho, daí pesquisa, me chama, eu ajudo vocês. Mas é realmente para vocês irem um pouquinho para frente na próxima aula, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil, tá ok? Então, finalizando aqui,
Galera, qualquer coisa me chama, pode chamar o horário que você precisar. Eu vou te ajudar. Pode ser por vídeo, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail. E eu vou te ajudando, tá? Tanto nas coisas que talvez você deixou sem fazer até agora, e também agora nessas atividades dessa semana. Agora, depois da aula, eu já posto essa aula aqui, já posto também, se vocês quiserem, a apresentação, ou seja, o PowerPoint ali que eu estava utilizando, e as atividades para vocês, tá bom? No mais, galera, fiquem bem, tranquilos, qualquer coisa me chama e a gente vai batendo um papo aí, tá bom? Agora, abram as câmeras 2 segundos e digam tchau para mim. Bom, a minha câmera já tá, né? Então, Tá bom. tchau. Espera aí.